Olá, paz do Senhor, estamos aqui hoje para gravar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estar falando sobre a mordomia das finanças, né? Estamos esse trimestre estudando sobre a mordomia cristã e hoje mais precisamente falando sobre a mordomia das finanças. A lição de número 10, nós vamos fazer uma oração antes para início da nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, neste momento, eu entro aqui na Tua presença em oração para poder, Senhor, gravar mais uma aula tratando sobre finanças, Senhor, sobre economia, finanças. Que Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo nos dê condição de ensinar e ao mesmo tempo aprender a palavra. Aprender com a Tua palavra, que é o nosso manual. Manual para todas as áreas da nossa vida. Peço a Tua bênção sobre a vida do nosso pastor, presidente, pastor Emanuel Barbosa Martins. Peço a Tua bênção sobre a igreja do Senhor, sobre toda a nossa liderança de jovens, líderes, liderança da Umadembe, todos os nossos componentes, jovens, aqueles que estão nos grupos ou que não estão, independente disso. Que o Senhor os abençoe, os dê graça, os dê ânimo e dê também, Senhor, a eles direção no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, o texto áureo está na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no seu capítulo de número 6, e o verso de número 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É um texto bem claro que Paulo deixa claro a Timóteo a questão do amor ao dinheiro. Veja que ele não disse porque o dinheiro é a raiz do mal. Ele não disse isso. Ele disse que por amor do dinheiro. Porque o amor ao dinheiro. Então, o amor. Ele não disse porque o dinheiro é a raiz. Ele disse o amor que eu dou ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro. Então, isso não significa que a gente não deva ter o dinheiro. A gente deve ter o dinheiro. A gente deve ter posses. Mas o nosso amor não pode estar nisso. Porque a partir do momento que eu amo mais isso do que ao Senhor, eu tenho problemas. Esse texto aqui, meus queridos, é um texto que fala da questão da liderança, da pregação da palavra. Quando você vai ver o contexto, o que Paulo está colocando ali, é justamente alguns irmãos que se desviaram da fé e então que começaram a ter amor ao dinheiro e acabam se perdendo. A verdade prática para nós, trazida nessa lição, é assim: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças. E lidar com o dinheiro com sabedoria, de fato. Prudência, comedimento e amor. Então ele dá 4 conselhos. Né? Primeiro, a gente tem que ser grato a Deus. Então, e a gente tem que lidar com o dinheiro com sabedoria 1, prudência 2, comedimento, né? Cautela, prudência, diligência e com amor. A leitura em classe diz assim, Eclesiastes capítulo 5 e depois também Timóteo. O amor ao dinheiro nunca se fartará. Desculpe. O que amar o dinheiro, né? O que amar o dinheiro nunca se fartará. De dinheiro. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem, os que dependem da fazenda. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que a verem com os seus olhos?
Aí você vê o livro de Timóteo, aí vai para aquela leitura. Mas é grande o ganho da piedade com contentamento. Aí Paulo começa a falar da piedade. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Olha só, porque ele coloca no versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Veja bem o texto. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Veja bem que ele diz que nessa cobiça alguns se desviaram, alguns se desviam da fé. O amor ao dinheiro leva a pessoa a se desviar. Que interessante. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só como o texto ele é forte. Tem um jargão que diz assim, é muito conhecido. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. E a gente vai começar a ver a palavra do Senhor, a gente vai descobrir, né, que a própria Bíblia fala que se você é fiador, você se torna servo, né? Você se torna servo daquele a quem você deve, né? Então o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Então, o que a lição vai nos trazer? Para que a gente tenha a sabedoria de como usar o dinheiro. Ter posse, mas ter sabedoria para usar o dinheiro. A vida financeira ela pode ser um complemento de estabilidade na família e, ao mesmo tempo, uma catalisadora de confusões e contendas familiares, né? Então, ela pode catalisar isso, trazer isso para você. Por isso, é preciso ter uma referência e boa administração financeira. Sim, é preciso ter disciplina, ordem e equilíbrio para lidar com o dinheiro. Nesse sentido, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Saber usá-lo de acordo com os princípios da palavra de Deus significa evitar muitos transtornos. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus para saber lidar com isso. Para saber lidar com isso. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças, né, de Deus, bondosamente. Deus nos concedeu isso. Nesta aula, nós vamos refletir acerca de alguns aspectos da mordomia financeira, com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, e que tudo depende do uso que fazemos dele, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, que o pastor coloca aqui, é que tudo que temos vem de Deus. Deus, ele é dono de tudo. Salmo 24, 1, diz assim para nós o texto da palavra do Senhor, um texto muito conhecido nosso, que diz que o Senhor, olha como é bonito esse texto, Salmo 24, 1. Do Senhor Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Outras versões, como a versão da Almeida Corrigida, diz assim para nós o texto. Vamos ler aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor é a terra. Vamos só achar aqui. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a gente observa, eu estou com um pouquinho meio gripado, a gente observa que tudo vem de Deus. E o próprio nosso rei Davi, né? Grande Davi, homem de Deus, disse isso lá em Crônicas. Porque tudo vem de ti
e das tuas mãos tomamos. Davi ali, ele, quando foi construir o templo, e ele então passa transfere essa responsabilidade ao seu filho Salomão, porque Deus não permitiu que ele edificasse o templo. Mas Davi havia feito umas reservas, então ele estava ali separando as ofertas. E aí ele fala com o Senhor, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Então Davi ali, ele admite que tudo que a gente tem vem do Senhor, né? Tudo vem dele. E aí a gente precisa ser grato, né, ao Senhor e com alegria no coração ofertar, né, levar ao Senhor esta bênção. Aí vem um conselho que é o trato com o dinheiro. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial, né? Isso é necessário, pois muitos se tornam materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia, aquela igreja do Apocalipse. Você vê ali que a igreja diz, estou rico, de nada tenho falta, e aí Jesus vem com uma palavra para a igreja e diz que pobre, cego e nu. São 5 coisas que o Senhor coloca ali, que são terríveis, 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 terríveis. E às vezes o dinheiro nos faz isso, né? Faz a gente achar que a gente tá num momento especial e a gente é o top da galáxia, e não é, não é. Olha o que diz o texto, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Ou seja, que você saia de cima do muro. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha só o perigo inserido aqui. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando nós não temos cuidado com isso, a gente corre esse risco de cair nessas situações, né? Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas já conhecidas. A teologia da prosperidade, né? Porque essa ensina que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Ora, as escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus. Mas embora muito rico, veio certa vez a experimentar a pobreza, mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Então, queridos, a gente precisa entender isso. Tudo que temos vem de Deus, né? Temos que ter cuidado com o dinheiro, trato com o dinheiro, sabedoria, né? A sabedoria para usar. Não adianta eu ser rico financeiramente, mas espiritualmente eu ser pobre. Aí a gente tem também a questão do cuidado com a falsa prosperidade. E é verdade, porque algumas igrejas pregam por aí essa questão da prosperidade. Se você não prospera porque você está em pecado. E, queridos, não é isso, né? Então, que nós possamos ser gratos a Deus pelas finanças e pedir a Deus sabedoria para lidar com elas, para saber lidar com elas, porque senão a gente fica numa situação muito difícil, né? Como deve ser a fonte do nosso ganho, né? Primeiro, a gente precisa trabalhar honestamente. A gente vai ver aqui que desde Gênesis e Apocalipse, após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens que necessita. O Criador disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão. O apóstolo Paulo recomendou. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos. Como já vou tenho mandado, assim
Por trabalho honesto, entendemos que todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que desagradam e humilham. Por isso, o cristão sincero não convém atividades correlacionadas com bebida alcoólica, droga, prostituição e aborto. É uma coisa que não convém, né? A fonte de renda nossa deve fugir desses princípios aqui: bebida alcoólica, droga, prostituição, aborto ou qualquer outra coisa. Nós estamos, nesses dias exatamente, assistindo a toda hora a mídia, a internet, a mídia falada, a mídia assistida, a questão da falta de sabedoria em lidar com as finanças. Nós temos aí uma cantora e pastora missionária muito famosa, de muito sucesso, que chegou até a ser eleita, e passando por um momento difícil, onde tudo aponta para ela como uma pessoa que está envolvida num crime muito grande. Mas aqui a gente não pode estar com a toga preta. Não. Toga preta não. A toga de julgamento não. Cabe a Deus julgar. Cabe a Deus julgar. Deus sabe tudo o que aconteceu, se de fato é verdade ou não. Tudo aponta para isso. Mas a Deus cabe julgar. E aqui, o que cabe nós? Aprendermos. Porque quando você olha para o desenho da situação, você observa que entra dentro daquilo que nós estamos comentando aqui, que é as finanças. Se de fato for verdade, se de fato se concretizar a história que a polícia tem apresentado, o Ministério Público, você vai perceber que a causa de tudo isso é dinheiro, é poder. A causa de tudo isso é dinheiro e poder. É não saber lidar com isso. Porque, queridos, o dinheiro, quando você em posse dele, você tem muitas portas abertas. Ele te dá acesso a muita coisa. Um exemplo disso, prático, é quando você vai num shopping, passa em frente de uma loja, e que você olha para aquela loja, o seu perfil, você como um cliente, diz assim: não, isso não é para mim. Eu não tenho dinheiro para isso, é muito bonito. Não, eu não vou nem entrar porque eu não vou ter dinheiro para comprar. Mas quando você tem posse dele, você tem recurso, você vai entrar lá, porque você vai comprar. Você tem dinheiro, você vai lá, compra. E então são portas que ele abre. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente primeiro é uma coisa assim: qual é a fonte desse dinheiro, dessa renda, né? A prática é lícita ou é ilícita? Por exemplo, aqui vem falando, fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como o jogo do bicho, bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se angariar riquezas. Em Provérbios lemos que o homem fiel abundará em bênçãos, mas os que se apressam a enriquecer não ficará sem castigo. Uma vez eu estava tentando entender o porquê que, né, por exemplo, a gente hoje encontra muito crente que joga na loteria e tenta, né, alguns jogos de sortes. E por que Deus não se agrada disso? Porque a honra e a glória não vai ser dele. Simples assim. Porque você passa a não depender de Deus. Você vai depender do seu dinheiro. Você passa, né, a crer na sua sorte, não na bênção de Deus. E nós temos que crer na bênção do Senhor. Então,
Não é lícito mesmo a gente angariar riquezas. Às vezes a gente se sente tentado assim, fala, vou fazer um joguinho, vou ganhar um carro, né, vou jogar aí, né, quem sabe eu fico rico, e aí eu, né, até dou o dízimo, dou uma oferta especial. Mas Deus conhece o nosso coração. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o homem julga decente os seus passos. Julga que os seus passos são corretos, né? Mas Deus sonda o nosso coração. Então, às vezes, a gente quer, né, corrigir, quer enganar a Deus, mas a gente não engana, né? A gente não engana. A gente não engana. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala muito sobre todo o caminho do homem, Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto segundo a sua própria opinião. Ele acha, mas o Senhor Jeová afere o coração. Então ele sabe a intenção. E ele sabe que às vezes você vai ganhar o dinheiro, você vai ter acesso a isso, isso vai te levar à perdição. E às vezes Deus, por amor à tua alma, amor à minha alma, nossa alma, não permite que isso aconteça. E aí a gente tem que fugir disso, fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro e é uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja bem, transpassar a si mesmo com muita dor. Sofrimento, angústia, te leva. Olha só o que está acontecendo com essa pessoa que eu mencionei agora há pouco. Ontem eu ouvi uma reportagem, na verdade, assistindo uma reportagem que ela deu, e a sua psicóloga falava que ela está cogitando atentar contra a própria vida, suicidar-se. Tudo por causa da consequência de uma decisão errada que foi tomada em algum momento. Então você vê que a avareza, olha só o que ela pode fazer. Vamos imaginar que tudo isso que esteja acontecendo seja uma mentira e que ela não tem nada a ver. Mas olha a situação em que ela está sendo exposta. Ela, a família e todas as pessoas envolvidas. Vamos imaginar que nada disso seja verdade, que ela de fato não tenha nenhuma culpa, não tenha nenhum envolvimento no ocorrido. Mas olha só. E eu vi ela dizendo que como ela quer encontrar com o seu esposo, ela não vai atentar contra a própria vida. Tudo isso por causa do quê? Da falta de sabedoria e o dinheiro envolvido nisso, na disputa, na riqueza, causando toda essa dor, toda essa angústia, essa pressão que nós estamos assistindo. Deus ele não condena, é importante a gente entender que Deus ele não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. E o que Deus condena é a ganância e a ambição desenfreada das riquezas. Você vê isso em Provérbios 28:20. Nós já lemos aqui. Nós vamos reforçar. O homem fiel à verdade terá bênçãos em abundância, mas aquele que se apressa para ser rico não ficará sem castigo, né? Então o cristão deve trabalhar, primeiro de forma honesta, e fugir das práticas ilícitas que a avareza dá. A gente vê que algumas pessoas se perdem, porque o dinheiro, você em posse dele, não sabendo usar, você tem acesso a muita coisa. A muita coisa. A uma vida de confortos e que às vezes você depois não quer abrir mão disso. Você não entende que aquele momento que você está passando é um bom momento, não poupa. Nós vamos estar falando aqui agora, né? Como a gente deve usar o nosso dinheiro, né? Então, acho que a primeira coisa é quando a gente é grato a Deus, eu, sendo grato a Deus, eu devo ser um
Fiel dizimista. Um fiel dizimista. Devolver o dízimo ao Senhor. Alguns dizem, não, pastor, mas o dízimo é da lei. Não, Mateus traz isso, Lucas traz isso, Mateus 23, Lucas também fala sobre isso. E quem falou foi Jesus. Deveis fazer essas sem abrir mão daquelas. E ele, quando você vai ver, ele vai falar que eles estavam dando o dízimo do cominho, da hortelã, mas desprezando a lei e o amor. Aí ele diz, deveis fazer uma e não abrir mão das outras. Então ele é bíblico, mas muitas pessoas não. E aí eles, com essa desculpa esfarrapada, porque o coração já está meio que avarento, não dizimam. Mas nós temos que contribuir, porque a Bíblia fala sobre isso. É importante contribuir com dízimo. Eu, queridos, eu tenho prazer no meu coração de dizimar ao Senhor. Seja com o valor que a gente entende, que alguns, né, dízimo vem de 10%, e às vezes com mais não importa. E tem outra. Alguns dizem, eu não vou dar o dízimo porque vão usar o dinheiro de forma ilícita. Eu não vou dar o dízimo porque vai para o pastor. Irmão, nós não temos nada com isso. Nós temos que devolver e ponto final. Ponto final. A gente paga imposto e os políticos estão roubando aí, a gente vê. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que pagar, acabou. O dízimo a gente tem que devolver e ponto. E cada um vai ter responsabilidade sobre o mau uso e terá também as bênçãos do bom uso. Né? Então a gente tem que contribuir com as ofertas alçadas, um propósito. Deus honra, né? Deus honra isso aí. O trabalho missionário, queridos, o trabalho missionário é um trabalho que necessita das nossas ofertas, necessita, porque o missionário é aquele que está lá no campo, a família, largou casa, largou trabalho, largou tudo, abriu mão da sua vida para poder levar a palavra, a semente do evangelho. Então a gente precisa ajudar a obra missionária, né? Na sociedade civil, a gente tem que saber lidar, ter sabedoria, evitando gastar mais. E aí você pega emprestado e não paga, você compra no nome dos outros e não paga, o nome da pessoa vai para o SPC, e aí você fala assim, fazer o quê, irmão? Deus te pague. Não, Deus não vai me pagar, porque não foi Deus que me emprestou, foi você, eu que te emprestei, não foi Deus que te emprestou, foi eu que emprestei, você tem que me pagar. Mas muitos cristãos fazem mau uso disso, meu Deus do céu, escandalizam o nome do Senhor. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, o banco, ele faz uma avaliação. A instituição financeira, ela faz a avaliação. E sabe quanto que ela compromete? Ela compromete 30% da sua renda. Então a gente tem que saber ter prudência para isso. E aí a pessoa compra, não paga, e aí a pessoa que vai receber, que tem um crédito, não consegue receber. E isso acontece às vezes no nosso meio, impressa, o irmão empresta, pela fé, irmão, não pode, não entra nessa não. Se você não tem dinheiro para pagar aquela parcela que você está financiando de alguém, não faça, porque você vai ter problema. Então você tem que evitar. Isso causa problema dentro de casa, causa problema na igreja, né? A gente tem que evitar os extremos. E tem gente que é avarenta demais. Tem pessoa que ela pega o dinheiro, ela não oferta, ela não dizima, ela fica guardando, que nem aquele rapaz lá de Lucas, que ele falou assim, ele foi lá, aumentou, derrubou o celeiro, aumentou o seu depósito, encheu e diz, descansa agora. E a Bíblia diz, louco, né? Se alguém vier pedir a tua alma, o que vai ser de você? E o que você guardou, para quem será? Né? Então a gente tem que ter controle da nossa renda, tem que gastar dentro do limite, dentro de um orçamento, alinhado com a esposa, alinhado com o esposo, alinhado com as pessoas de dentro de casa. Né? Aí ele traz o conselho, não ser fiador, não fique por fiador, porque se você ficar por fiador, você vai ter problema. Provérbios 11:15, olha só o que diz o texto para a gente. Olha, é muito, muito tremendo. Aquele que fica por fiador do estranho se prejudicará, mas o que odeia a fiança estará seguro. Então, não faz isso, evita, seja prudente. Né? Aí ele traz um conselho para a gente fugir do agiotismo. Né? Tem que tomar cuidado, não ser agiota e fugir disso, senão você perde tudo. E também tem a questão, eu devo ou não pagar impostos? Pagarei impostos. Eu tenho que pagar impostos, isso é bíblico. É bíblico.
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a conclusão que diz assim, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso do que fazemos dele. Se fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros e mordomos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como uma bênção. Fica aí essa lição, que você aprenda, que nós possamos aprender a fazer bom uso do dinheiro na obra, para a nossa vida, em todos os nossos caminhos. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por mais esta aula, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos oriente e nos dê a direção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.